Realizar assembleias condominiais tem sido o grande desafio de sua administradora? Eu sou Carlos Rocha, PO na Grupo Software, e vou te mostrar porque o Super App Com21 é sem dúvidas a melhor solução para realizar assembleias online. Agora, para revolucionar a forma de realizar assembleias, o Super App Com21 conta com a funcionalidade de videoconferência. Isso vai facilitar a participação e as discussões, trazendo recursos incríveis como chat, gravação de vídeo sem tempo limite, quantas vezes forem necessárias. Sem custo adicional, ofereça o Com21 aos seus condomínios e gere valor e segurança às suas assembleias. Conheça agora o Super App Com21, que tem a melhor e mais completa assembleia virtual do Brasil, tanto para quem faz e principalmente para quem participa. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um webinar da Grupo Educa, empresa da Grupo Software. Eu sou a Laiane Dantas e é um prazer estar com vocês, recebendo esses dois grandes nomes que são referência na gestão condominial e no Brasil. Dr. Carpá, que é advogado, militante na área civil há mais de 15 anos, é sócio no escritório Carpá Sociedade Advogados e é uma referência em direito condominial e questões condominiais. Frequentemente também sempre solicitado nos meios jornalísticos, ministra palestras aí por todo o Brasil. O Dr. Márcio, que é advogado há mais de 20 anos com experiência em gestão condominial, atua também como síndico profissional, além de ser comentarista na Rádio CBN, possui coluna na Folha de São Paulo, também é colunista no portal Síndico Net. É um prazer estar com vocês dois, quero agradecer também as pessoas que já estão nos assistindo, mas antes de começar, eu preciso agradecer, o nosso patrocinador Com21, que hoje, sem sombra de dúvidas, é a melhor e a mais completa ferramenta de assembleia virtual no país. Inclusive, com a possibilidade de realizar assembleia por videoconferência. Então, eu quero agradecer ao Com21, que foi quem possibilitou a gente fazer esse encontro histórico. Então, Dr. Márcio e Dr. Carpá, sejam bem-vindos. É um prazer, Laiane. Obrigado pelo convite, Márcio. Uma satisfação estar com você também, Laiane, ao Grupo Educa, que está sempre trazendo conteúdo relevante para todos os seus clientes e para todos os síndicos e gestores condominiais. Eu também agradeço o convite, é sempre uma honra. E, Rodrigo, deixa eu te contar um negócio. A minha filha, que já faz faculdade de Direito, ela passou aqui agora há pouco e viu você aqui, né? Ela falou, pai, você vai fazer um debate com o Rodrigo e tal? Eu falei, vou. E ela falou assim, pô, mas como é que é? Ele é seu concorrente. E aí eu falei para ela rapidinho que, antes de tudo, a gente é amigo, colega há muitos anos, e que, assim, é sempre bom ter uma concorrência à altura, né? Alguém inteligente, alguém perspicaz, alguém que entende o mercado, e que isso só deixa o nosso desafio maior. Porque tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o que ele está fazendo, e ele também é a mesma coisa, porque no final das contas, eu tenho que melhorar, ele também tem que melhorar. Então, eu falei para ela, Ju, isso é absolutamente normal e é uma delícia. E assim Com que certeza, Marcelo. Né? Não com é, certeza. As Agradeça pessoas... a ela, manda um abraço. E com certeza, Márcio, nós somos concorrentes, estamos no mesmo mercado, mas é melhor um concorrente ético, que possa trocar e também leva a gente para cima. A boa madeira cresce com muita resistência, com grande vento. O barco também ele só ganha aí o seu oceano se ele tiver o vento contra. Então é importantíssimo que nós tenhamos concorrentes e tenhamos um bom relacionamento com ele. Eu lembro a primeira audiência que eu fiz cara feia para o advogado adverso. E daí eu parei, depois da audiência, tinha 20 e poucos anos, e pensei assim, eu não estou brigando contra ele. E nas próximas audiências eu procurei sempre o advogado da parte contrária, porque as partes brigam, mas os advogados, se eles se entenderem, isso beneficia, inclusive,
o cliente. E a gente tem um relacionamento excelente e é um prazer imenso, mais uma vez, e mande mais uma vez lembranças para sua filha. Tá bom, ela vai trabalhar, vai fazer estágio aí no seu escritório, você tá Pode ferrado. mandar, pode mandar. Pode mandar. Bom, legal demais vocês pontuarem isso, né? Aqui na Grupo Educa e na Grupo Soft, a gente sempre fala que vocês são nossa dupla dinâmica, né? Então, quando a gente pensa em gestão condominial, em direito condominial, vocês são nossa referência, né? O Carpa é um querido, o Márcio também. Então, assim, mais uma vez agradecer, né, a disponibilidade de vocês para estar com a gente nessa tarde. Só que hoje a gente tem um público diversificado de administrador de condomínio, síndico profissional e até condôminos que estão assistindo a gente hoje. E a gente vai falar muito sobre as dores, né, do gestor de propriedade. Mas antes da gente falar sobre esses assuntos específicos, eu queria entender um pouquinho de vocês o que mudou pós-pandemia para vocês que são advogados, que são gestores de condomínio. E partindo muito da premissa da nossa experiência aqui na Grupo Educa, a gente percebeu que as dúvidas aumentaram consideravelmente. Então, se antes a gente tinha um público só do síndico profissional ou da administradora de condomínio que se preocupava com assuntos voltados para a vida condominial, agora muito condômino está com dúvida. Então, pessoas que antes não se inteiravam desses assuntos começaram a ter curiosidade, seja por uma reforma naquele condomínio, seja pelo percebeu que nesse momento as dúvidas das pessoas aumentaram muito. Então, antes da gente falar propriamente sobre alguns assuntos, eu queria ouvir um pouquinho de vocês qual que é a sensação que vocês têm do lado daí, muito porque pode ser uma dor da administradora de condomínio também. Só para a gente perceber, né? O que vocês sentiram? Me conta um pouquinho. Quer começar, Márcio? Olha, você que sabe, você que manda. Não? Tá bom. Laiane, eu tenho observado que o mercado, quando eu comecei, o Márcio começou um pouco antes, o advogado de condomínio ele era marginalizado, nós tínhamos apenas o síndico e o administrador que tocavam condomínio. O síndico normalmente era um aposentado, era um profissional liberal ou um aposentado que tinha tempo. E, assim, o mercado prevaleceu por muitos anos. O advogado praticamente fazia cobrança e, com muito esforço, nós mudamos isso, o Márcio do lado dele, eu do meu lado. E hoje nós temos um mercado onde está em grande expansão e o perfil mudou, porque as pessoas perceberam que a única forma de crescimento dos centros urbanos são as aglomerações, não existem mais espaços, não existem terrenos nas grandes áreas. E o nome desse instituto chama-se condomínio edilício. Então, a única forma de crescer é através de condomínios edilícios. Estima-se que existam aí, não existem dados oficiais, mas entre 300 a 500 mil condomínios no Brasil. Isso quer dizer que nós temos parte da população vivendo em condomínios. E nós tivemos também um grande avanço das tecnologias e as pessoas passaram a se interessar por assuntos que elas não tinham interesses. As administradoras no âmbito condominial passaram a obrigatoriamente disponibilizar do sistema, a prestação de contas, e num mercado onde qualquer centavo é importante, as pessoas passaram a entender aonde o dinheiro estava sendo gasto e começaram a interferir nessas relações. Essa leitura que eu faço, rapidamente, um histórico que eu faço, e a pandemia deixou os condomínios em mais evidência ainda. Primeiro porque todo mundo ficou obrigado, em determinado momento, a estar dentro de casa. E nós nunca tivemos condomínios tão lotados, nem quando eles foram construídos, sempre um estava viajando, um comprou para renda, mas nesse momento as pessoas obrigatoriamente estavam em casa. Então, o sistema foi forçado ao máximo, as pessoas interferiram ao máximo, e para mim... Dificuldade, apesar de todo o sacrifício, essa jornada serviu para trazer uma evolução magnífica nas relações de condomínio. Eu vou listar 5 pontos rapidinho. Primeiro, o cargo de síndico passou a ser muito mais valorizado. Eu tenho visto gente falar assim: Márcio do céu, eu não queria estar na sua pele. Como é que você aguenta ser síndico com essas pessoas te enchendo o saco o dia inteiro? Então, muita gente que não percebia isso passou a entender o quão difícil é ser síndico, e eles passaram a nos valorizar mais. Esse foi o primeiro ponto. Até porque eles viram que o prédio é uma engrenagem complexa, que se não tiver alguém cuidando bem,
vai dar chabu. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu enxergo, as pessoas começaram a enxergar os funcionários que eram invisíveis. Ninguém sabia nem o nome da faxineira, ninguém sabia nem quem fazia a limpeza. O cara estava 20 anos na portaria, tem gente que nunca viu o cara, nunca deu bom dia pro cara, e agora que está enfiado dentro de casa, dependendo dessas pessoas, todo mundo passou a valorizar mais esses profissionais. Eu gosto de contar uma história que eu estou vendo um monte de porteiro, principalmente da noite, o cara ficar gordo. E eu viro para os porteiros e falo, escuta, por que você está engordando tanto? E eles falam para mim, Márcio, eu estou jantando 3, 4 vezes, porque o pessoal lembra de mim e manda uma marmita aqui para mim, uma quentinha. Antigamente ninguém mandava nada, nem no Natal as pessoas lembravam de mim. E agora... Doutor Márcio, em relação às assembleias virtuais, eu acho que esse é um ponto muito... A gente abordou a parte de assembleia virtual, mas esse, de fato, é um assunto que traz muita ansiedade para o síndico ou para a administradora de condomínio, né? Aquela preocupação, é legal, não é legal, pode, não pode? Então, acho que a gente deve abordar um pouco desse assunto. No Group Day, os eventos que a gente faz aqui na Grupo, o doutor Carpá, já tive a oportunidade de fazer painel com ele, vai falar, Ayane, isso é frase clichê sua, porque eu sempre falo ela, mas eu sempre costumo dizer que a verdade é que o direito tem que acompanhar a sociedade, e não o contrário. Então, a gente fala de um contrato que antes era um contrato completamente físico, e agora a gente começa a estudar sobre contrato digital, e inclusive em diversas imobiliárias, administradoras de condomínio, são contratos digitais. A gente falava do processo físico, que a gente até, como advogada, a gente ia para o fórum, voltava com aquele tanto de papel para casa, e hoje a gente está falando de um processo eletrônico. Então, como tudo na sociedade, e muito pensando que a gente vive hoje uma sociedade digital, a gente vive uma cultura digital, por que não da assembleia virtual, né? Então, sobre a assembleia virtual, e aqui na Group Software, no Com 21, é claro que até enquanto advogada, a gente constrói a várias mãos esse sistema, a gente tem essa preocupação de dar validade jurídica para aquela assembleia, aqueles cuidados que a gente tem que ter, mas as pessoas ainda ficam um pouco de dúvida. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre assembleia virtual, sobre... Você já até posicionou, falou, poxa, eu já estou nesse número de assembleia virtual, isso tem inúmeros benefícios, né? Mas vou começar com o doutor Márcio, que você já falou sobre... Você começou com esse assunto. Me conta o que você achou de mais benéfico, assim, né, para a assembleia virtual. O que você falou assim, nossa, Laine, isso contribuiu super e um pouco seu posicionamento jurídico sobre o tema também. Bom, primeiro, semana retrasada eu fiz uma audiência criminal por vídeo. O promotor sem terno, a juíza super informal. Antes de começar, a outra parte não tinha se logado ainda. A gente ficou batendo papo, conversando. Eu falei, gente, que delícia. Óbvio, se você faz uma audiência criminal pelo computador, que é algo solene, algo formal, por que você não vai fazer uma reunião de condomínio, né? Então, eu quebrei todos os meus paradigmas e eu já entendi que isso é possível de fazer. Óbvio, com toda a cautela, com um sistema confiável, com edital mandado no prazo, com lista de presença, com sistema rastreável, enfim, com todos os cuidados que você tomaria para uma assembleia presencial, você redobra para a assembleia em ambiente virtual. Mas quais foram minhas experiências mais legais assim que eu posso compartilhar com vocês? Primeiro, que eu tenho feito muita assembleia híbrida, que eu acho que é o segredo, é talvez o pulo do gato, porque claro que tem que ser a assembleia nesse momento, tem que ser pelo computador, não dá para fazer todo mundo junto, mas tem gente que ainda fala, eu não tenho computador, eu não tenho acesso à internet, vocês estão tirando o meu direito de votar, de participar. Então, para essas pessoas, o que eu tenho feito? Todo mundo votando na assembleia digital, logado, bonitinho, e para algumas pessoas que queiram, a possibilidade dela ir na sala da administração, ou dela ir na portaria e pegar um formulário e preencher com o voto dela e entregar no prazo, tudo bonitinho, porque a gente computa também o voto dessa pessoa e não tira o direito de quem não quer participar pelo computador. Então, esse modelo híbrido, eu fiz num prédio na Paulista, quinta passada, um prédio com 600 apartamentos. A gente teve 98% votando pelo computador e 2% que votou no formulário. Eles quiseram descer lá e preencher, entregaram na portaria. Tá bom, o formulário era numerado, bonitinho, controlado. Então, essa é a primeira experiência que eu posso dividir com vocês, que é a assembleia híbrida, que é uma delícia de fazer. Segunda experiência, eu não gosto de assembleia totalmente interativa, como se fosse uma live.
porque é uma bagunça, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, um quer aparecer mais que o outro, e aí começa uma confusão, as pessoas misturam os assuntos. Então, a minha experiência com a assembleia totalmente ao vivo não é boa. Ela é pior do que uma assembleia presencial, onde todo mundo quer levantar a mão e falar ao mesmo tempo. Então, qual o sistema que eu tenho utilizado? Por exemplo, a gente vai falar sobre aprovação de contas. Você marca a assembleia, manda todo o material para as pessoas, elas têm tempo de olhar com calma, e você deixa um período para que as pessoas façam perguntas para o síndico, para a administradora, para o advogado. A gente responde todas as perguntas, e no dia da votação, a pessoa se loga a hora que ela quiser no sistema para votar sim ou não, aprovo ou reprovo, e não tem uma interação, não tem o debate, porque já foi feito previamente. Neste modelo tem me agradado mais. Aquele modelo onde todo mundo vai no mesmo horário junto, para um prédio pequenininho tudo bem, para um prédio maior eu acho impossível. E por fim, o que eu tenho recomendado para os síndicos? Se você não tem um assunto urgente, se você não tem ninguém te pressionando para fazer, e se você não está seguro, não faça. Deixa para fazer daqui 3 meses, daqui 6 meses, uma assembleia presencial. Agora, se você tem um assunto importante, se você tem alguém da oposição no teu pé ali te enchendo o saco, faz no ambiente virtual, pega o bom sistema da administradora, não usa Zoom, não usa Teams, não usa nada disso. Usa o sistema da administradora, que é feito para isso, é parametrizado para isso, faça dentro da boa técnica jurídica, que não tem erro. De todas que eu fiz até agora, atas registradas, um morador bobalhão só que mandou uma notificação, falou assim, eu vou impugnar, porque eu falei, fique à vontade, se o juiz anular, a gente faz outra, paciência. Fora isso, eu não tive nenhum problema. Então, até então, minha experiência é positiva nessa linha que eu estou falando aqui, de evitar muito o debate ao vivo. Tá bom? Perfeito. Doutor Carpá? Então, eu fui sempre um pouco reticente quanto à Assembleia Virtual. Hoje a Assembleia Virtual é uma realidade, então nós temos a Lei 14.010, que foi antes um projeto que ficou tramitando um bom tempo. Então, a 14.010 foi aprovada em 10 de junho. Então, desde junho, nós tivemos a aprovação de uma situação onde o Estado passou a interferir nas relações privadas, não apenas em questões condominiais, mas em função do estado de necessidade, do estado de sítio, o Estado entendeu, através de um projeto do senador Anastasia, que tramitou por um bom tempo e sofreu aí inúmeras emendas, ele passou a constar 3 situações importantes no âmbito condominial. Então, a validade da Assembleia Virtual hoje é possível em função do 14.010, e ele traz 3 artigos para o âmbito condominial. Esses artigos são a possibilidade da realização de assembleias virtuais de forma transitória até 30 de outubro, para situações que se justifiquem, para eleição e destituição do síndico e outros assuntos também. Então, essa é uma questão. Nós temos também a prorrogação do mandato do síndico de forma automática, os mandatos que foram vencidos a partir de 20 de março de 2020, eles passam a automaticamente estarem prorrogados, independente da realização de uma assembleia, até 30 de outubro. E ainda tivemos a questão sobre a obrigatoriedade do síndico, o artigo 13, ele diz a obrigatoriedade do síndico continuar a prestar contas. Então, essa é a situação. Tivemos um outro artigo que foi vetado pelo presidente, que foi algo aí inusitado, onde o síndico passava a ter, por lei, poderes legais para manter o fechamento ou a abertura das áreas comuns. Até tivemos uma polêmica quanto a isso, porque as pessoas entenderam erroneamente que os síndicos não tinham o direito de fechar ou abrir as áreas comuns, mas o 1348.2 já dá poderes administrativos para o síndico, ou até o 1348.5, que diz que o síndico deve obrigatoriamente realizar
a guarda e a manutenção das áreas comuns, mas nós tivemos esse artigo vetado. Quanto à realização das assembleias virtuais, antes desse momento existia assim um grande questionamento. Agora existe um embasamento jurídico. A partir de 30 de outubro, nós já temos 2 projetos-lei que estão aí tramitando. Nós não sabemos se eles vão ser aprovados ou não. Tem um da senadora Soraya Tronic, o outro eu não me recordo o autor. E eles trazem a possibilidade das assembleias virtuais de forma permanente. Eu acho que é um caminho realmente sem volta. Não tem como nós não contarmos com a realização da assembleia. O que me preocupa legalmente são questões inerentes ao formato. Então, o STJ decidiu já algumas vezes quanto à não possibilidade de uma assembleia em sessão permanente, uma assembleia em aberto. Então, alguns sistemas eles acabam se prolongando por várias semanas. Então, eu não sei como isso vai se comportar no judiciário. O que ocorre é que é tudo muito novo e nós também advogados, a nossa resposta é conforme, ou nós nos embasamos na doutrina, e a doutrina não tem, nós somos os doutrinadores, eu, Márcio, os advogados, e também como o judiciário se comporta. Então, nos julgados do dia a dia, quando dá problema. Então, nós não temos ainda esses parâmetros quanto às assembleias virtuais. Já tive um caso em Maceió, onde a assembleia virtual foi cancelada. E acho que nós vamos ter aí muitos problemas. Então, a dica é eleição do presidente, indicação do secretário, realização através, como o Márcio muito bem colocou, de um sistema idôneo, através da administradora, auditoria de votos, redução a termo de uma ata física. Essa ata tem que ser levada a registro, da mesma forma que era realizada no passado, assinatura do presidente, assinatura do secretário, para que possa produzir os seus efeitos legais. Você sabe, Rodrigo, esses dias um cara me falou assim, Márcio, quem garante que essa assembleia não vai ser anulada? Eu falei, a garantia sou eu. Eu falei para ele, porra, como é que eu vou saber? Eu falei para ele, olha, nesse momento agora, que é a frase que eu mais uso, eu estou trocando pneu com o carro andando. O carro está andando e eu estou trocando pneu. Eu sei lá o que vai ser amanhã, o que vai ser semana que vem. Eu tenho que fazer o que me parece razoável, né? Então, assim, e depois de 30 de outubro, como é que vai ficar? Eu já estou falando para os síndicos, olha, se a sua convenção não proíbe a realização de assembleia em ambiente virtual, talvez você pode entender que você pode fazer mesmo depois de 30 de outubro. É uma questão de interpretação. O que o judiciário vai falar sobre isso, não sei. Eu tenho visto, eu acho que você também, decisões do judiciário extremamente lúcidas. Eu já tive decisão sobre cancelamento de assembleia presencial, que foi uma decisão magnífica. Eu já tive decisão de juiz aplicando multa para morador que estava fazendo festa direto. O juiz aplicou uma multa pesadíssima e mandou oficiar o Ministério Público para apurar crime contra a saúde pública. Puta, eu estou vendo cada baita decisão boa. Então a gente conta agora com a lucidez do Poder Judiciário, que acho que é o que vai acontecer, né? O que vai nos dar respaldo. Com certeza, Márcio. Essa questão é importante, porque mesmo antes nós temos no direito privado o que não é expressamente proibido, é implicitamente proibido, né? Então a lei não proíbe a assembleia virtual, então em tese ela pode ocorrer. Como nós não tínhamos nenhum histórico, nós não orientávamos que ela ocorresse, salvo se a convenção tivesse a assembleia virtual prevista. Nesse segundo momento, isso que você falou é muito coerente. A gente vai ter que avaliar, e o judiciário ele já tem hoje um respaldo de situações reais, ainda mais com a 14010 que prevê essa possibilidade. Eu ainda não quero me manifestar acerca desse ponto, mas já isso que você está dizendo já com certeza já é um indício do que vai ser, mas a gente tem que esperar ainda um momento para observar. Laiane, o que me preocupa, o que tem me preocupado muito nesse momento, posso usar a palavra? Sim. É uma questão inerente à abertura e fechamento, e uma coisa que o Márcio também muito bem colocou, da realização de assembleias. Então, da mesma forma que ninguém é obrigado a nada senão em virtude da lei,
nós tínhamos decretos proibindo as aglomerações sociais e impondo quarentena. Então, no estado de São Paulo, nós temos uma flexibilização. Então, a grande questão é, se a lei não impede que as pessoas, que o shopping abra, que o comércio abra, nós podemos continuar impondo o fechamento de áreas comuns, nós podemos continuar impondo a não realização de assembleias? Quero ouvir a opinião do Márcio. Entendo que não. Desde que sejam respeitados os limites de isolamento social, nós temos um parceiro em Goiânia, eventualmente está nos escutando, aonde a legislação ali mandava abrir o comércio e um condomínio resolveu manter fechada a academia. E o condômino que estava incomodado entrou na justiça e, liminarmente, o condomínio foi obrigado a abrir. Então, essa é uma questão que as pessoas ainda estão perdidas. Então, a orientação é: verifique o decreto municipal. Primeiro, entender que existe um decreto federal, mas o STF já decidiu que os estados e municípios têm poderes para realizarem, emitirem decretos para fechamento e abertura. E tem mais um agravante: nem todos os decretos são claros, trazendo a palavra condomínios. Então, algumas situações vão depender da interpretação do advogado, a interpretação do corpo jurídico. Mas, se houver um decreto proibindo aglomeração, impondo fechamento e restrição, para mim, por analogia, fica clara a proibição da realização da abertura do condomínio, da realização de festas, mas, se não existe nenhuma proibição, o condomínio vai ter que avaliar, junto com a sua administradora, com o seu jurídico, e pode sim, aos poucos, retomar a vida, desde que isso não represente o risco. Lembrando que isso não tem a ver com a questão de saúde, que os números têm aumentado. Eu estou fazendo uma análise técnica jurídica, o que pode e o que não pode. Algumas pessoas me contradizem dizendo, mas morrem mais de 1.000 pessoas por dia. Eu entendo a situação, eu não uso a área comum do meu condomínio, orientaria as pessoas do meu convívio a não utilizarem, mas legalmente a minha posição é que não existe um impedimento legal em alguns estados e municípios para o fechamento de áreas e a realização de assembleias. Quero ouvir a opinião do Márcio. Bom, eu fico à vontade porque às vezes eu respondo como advogado, e aí, quando eu quero ser mais liberal um pouco, eu respondo como síndico. Então, eu fico mais à vontade. Mas, na verdade, é o seguinte: manter a área comum fechada não dá mais. Com esse monte de decreto flexibilizando tudo, as pessoas indo no shopping, as pessoas indo na academia do bairro, indo no cabeleireiro. Eu vou ser louco de manter a academia fechada do prédio? Então, eu tenho recomendado a abertura com uma série de regras, uma família por vez, reserva o horário, a limpeza, o uso de máscara, enfim, feijão com arroz que a gente já sabe, e eu não me aventuro a manter fechado. Ah, mas aqui tem muita gente de idade. Olha, essa pessoa de idade fica em casa, não frequenta academia, mas eu não posso manter fechado. Rodrigo, num prédio que eu cuido aqui no Brooklyn, aqui em São Paulo, o conselho virou para mim e falou: Márcio, nós vamos manter as obras proibidas, porque tem muita gente ainda em home office, muita gente estudando na faculdade, na escola das crianças em casa, não vamos permitir as obras. Eu falei, gente, não é melhor a gente acomodar e talvez fazer um horário reduzido para as obras, igual os outros prédios estão fazendo? Não, vamos seguir a proibição. Tomamos 2 liminares na cabeça, que o dono da obra pegou no dia seguinte a liminar, e pior, a liminar falava que a obra podia acontecer das 9 às 17. Pior do que ia ser feito por vocês. A gente se lascou, porque se a gente tivesse feito um horário, sei lá, das 13 às 16, das 13 às 17, a gente ia ganhar a manhã inteira de sossego. Então, eu não me arrisco mais a proibir, eu recomendo a liberação com cautela. Agora, a assembleia presencial, eu sigo proibindo. Eu acho que aí, puxa vida, não dá para aglomerar as pessoas, sobretudo em condomínio grande. Eu acho que não tem necessidade, não tem porquê, me parece fora de propósito. Então, assim, eu tenho separado os assuntos. Área comum eu libero com restrições, obra eu libero com horário reduzido, e assembleia presencial, em hipótese alguma. É mais ou menos assim que eu estou seguindo. Legal. Quando vocês falam um pouco sobre assembleia virtual, eu lembro de uma história que, na verdade, a gente que é advogado, a gente tem uma tendência a ser um pouco mais tradicional.
E eu brinco muito com os meus amigos advogados que a gente tem que colocar a empresa na bolha, né? Tipo, mãe que mima menino demais. Você coloca na bolha, não, deixa eu preservar aqui para nada acontecer. E ao mesmo tempo, o que é legal quando a gente conversa com vocês é que a gente percebe que vocês também têm essa possibilidade de abrir o olho para o novo, né? Porque eu conheço muito advogado que não pode, não pode, não pode, e começa a não entender aquilo que o mercado está começando a pivotar. Confesso que há um tempo atrás eu aprendi a ser muito olhar o cuidado da parte jurídica, óbvio, isso a gente é advogado, a gente tem que tomar esse cuidado. O nosso CEO, que é o Rodrigo Monteiro, não sei se provavelmente ele está assistindo a gente agora, acredito que sim. E eu lembro que uma vez ele entrou, eu na grupo conversando com ele, o pessoal me perguntava, e contrato? Não pode. Eu não sei o que, não pode. Aí um dia ele brincou comigo, eu nem sei se ele lembra dessa história, ele falou assim, lá, e fura a bolha um pouquinho às vezes. Porque a gente que é advogada, óbvio que a gente quer trazer todo o respaldo jurídico mesmo para a empresa, mas a gente também tem esses olhos abertos, mas que não vai prejudicar o seu cliente, que não vai prejudicar a sua administradora de condomínio, mas o que você pode orientar que não sai daquilo que é legal, mas ao mesmo tempo você consegue evoluir e mostrar para aquelas pessoas que o mercado está pivotando nesse sentido. Mas para mudar um pouquinho de assunto, eu queria contar um pouco para vocês. Essa semana eu tive acesso a um dado que me deixou um pouco alarmada, pode ser, Alaine, você está fora da realidade, mas me assustou um pouco, que é o assunto que a gente vai abordar agora, que é em relação à PL de violência doméstica nos condomínios, né? E eu li, estudando e lendo um pouco sobre esse projeto de lei, que o Brasil é o 5º lugar do mundo onde ocorre mais violência doméstica, ou seja, e nesse dado fala que 12 mil mulheres sofrem agressões por dia no Brasil, sendo que, em média, 76% dessas pessoas conhecem o agressor e 50% dessas agressões ocorrem dentro do lar. No início do nosso bate-papo, vocês pontuaram sobre essa questão da gente olhar para o outro, né? A gente está olhando para o zelador de forma diferente, a gente está olhando para o porteiro de forma diferente, e eu acho que esse é um assunto que veio muito em voga agora, porque as pessoas estão cada vez mais ali convivendo no condomínio. Então, como muito cliente Grupo Software perguntou aqui para a gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Já vi alguns advogados falando de forma contrária, já vi advogado falando de forma favorável, mas fato é que a gente precisava de alguma coisa para dar um basta, né? A gente precisava de alguma lei mesmo que viesse para poder dar força, né? Para essas mulheres que sofrem esse tipo de agressão dentro de casa. Óbvio, com todos os cuidados necessários, né? Tem aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí a pergunta que eu quero dizer para vocês é, e com essa PL, o que muda em relação ao síndico? Qual que é o posicionamento de vocês em relação ao tema? Porque eu confesso que esse número realmente me assustou. Vai você, Rodrigo, vou eu? Como você preferir, Márcio. Quer começar e eu arremato? Você falou PL? Projeto de lei, é isso? O PL 2510. Ah, tá. Gente, esse assunto de violência doméstica, esse assunto disso aí não tem nada a ver com pandemia, né? Isso aí não precisa de projeto de lei, não precisa, já tem lei de sobra. Já tem um monte de lei que resguarda os direitos de criança, de mulher, de idoso. A gente já tem ótimas leis. O que tem é cumprimento efetivo, com rigor de toda a legislação. Então não precisa de projeto de lei nenhum. Isso aí é chover no molhado, é pegar um embasamento legal que já existe e colocar mais um. O que eu penso? Objetivamente falando de condomínio. Primeiro, essa história de briga de marido e mulher não se mete a colher, isso está ultrapassado faz tempo, gente. Para condomínio, óbvio que a gente tem que se meter. E se meter em muito. Ouvir um barulho, percebeu que alguém está apanhando, que alguém está em sofrimento, que alguém está sendo coagido, 190. Agora, o que me irrita? O que me irrita é que a pessoa tem a manha de ouvir alguém sofrendo, passa a mão no telefone e liga para o síndico. Ô síndico, tem alguém aqui, eu estou ouvindo. Liga direto para a polícia, porque isso não é dever de síndico, é dever de cidadão. Qualquer cidadão tem que ligar para a polícia, ligar para o conselho tutelar, para quem quer que seja, a qualquer momento. Não é uma função exclusiva do síndico. Então, o primeiro ponto é, qualquer morador ouviu alguma coisa, liga para a polícia. Eu gosto de falar de 2 casos sobre esse assunto para ilustrar bem. Eu gosto de falar de 2 casos reais e que talvez vocês vão entender como é mais simples do que a gente imagina. Eu analisei um caso, um dia que eu não cuidei, mas eu tive acesso, eu analisei, de uma menina que ficou em cárcere privado, eu acho que foi em Goiânia, um tempão. E essa menina ela era escravizada por uma maluca,
e essa menina sofria todo tipo de abuso, abuso físico, moral, sexual, tudo que vocês possam imaginar. E aí, um dia, descobriram o cativeiro, tiraram essa menina, e aí, nos depoimentos, gente, dá uma raiva, porque assim, escutou um vizinho, aí o vizinho falava, nossa, bem que eu achava estranho, que eu nunca vi essa menina lá embaixo brincando. Aí o outro falava, nossa, bem que eu achava estranho, que eu às vezes ouvia um choro, ouvia um grito. Aí entrevistou o porteiro. Entrevistou não, né? O juiz ouviu o porteiro, o delegado ouviu o porteiro. Ah, bem que eu achava estranho que o pai chegou a vir várias vezes aqui, nunca deixavam ele entrar, nunca deixavam ele ter acesso à menina. Puxa vida, olha quanto indício. Por que que alguém não ligou para a polícia, já que tinha dúvida? O outro caso é daquela mãe de um lutador no Rio de Janeiro que conheceu um cara no aplicativo, foi para o apartamento dele, apanhou uma noite inteira, ficou desfigurada. E aí foram ouvir os vizinhos, bem que eu ouvi um barulho fora do comum, bem que eu ouvi a moça gritando, nossa, não é a primeira vez que eu ouvi isso naquele apartamento. Ora, se você está ouvindo isso, liga 190, faz uma denúncia anônima, nem precisa ir para a delegacia, não precisa se identificar nada, e a polícia vem e vai apurar. Então, essa é a minha opinião. Independente de projeto de lei, independente de qualquer coisa, a gente já tem o poder na mão para fazer tudo isso. Só que a gente não faz. Tem muita gente que prefere ligar para o síndico e pedir para o síndico tomar uma providência. Esse é meu entendimento sobre esse assunto. Não, com certeza, Márcio, você tem razão. A gente tem que tomar medidas muito bem colocado sempre, independente da legislação ou não. Esse PL 2510 do senador Luiz do Carmo, ele traz, ele já sofreu uma emenda no Senado, então ele é um projeto do Senado, ele já sofreu uma emenda que incluiu a criança, o adolescente, o idoso e o portador de deficiência no rol de pessoas que merecem a medida protetiva. Então, o que a legislação impõe, o projeto-lei impõe é que o síndico tem a obrigatoriedade legal, sob pena de responder por omissão de socorro, de, em 48 horas do conhecimento dos fatos, reportar às autoridades públicas, não só a 190, existe algumas, acho que é 180, no caso da mulher, sendo denúncias anônimas. Ao condomínio, caso não realize essa denúncia, ele poderá ser implicado numa multa inicial de 5 a 10 vezes o salário mínimo. Essa multa dobra para 20 vezes. O síndico fica obrigado a distribuir e a fixar cartazes em áreas comuns contra a violência doméstica, contra esse grupo que eu passei para vocês. Os condôminos também poderão ser multados nos termos da convenção. E tem uma situação inusitada nesse PL que acredito que deva sofrer aí modificação ou no Senado, quando ele voltar, ou na Câmara dos Deputados, que é inerente à destituição automática do síndico que não tomar medidas contra a violência contra a mulher, a criança, o adolescente, o idoso ou o portador de deficiência. Eu entendo que o Márcio, igual ao Márcio, que a gente não precisaria de uma lei para reforçar isso, mas a gente está, infelizmente, num país onde se promove a violência, tem essa triste marca do quinto país que tem mais violência doméstica. Então, se as pessoas não estão fazendo por bem, com certeza, se ocorresse no condomínio do Márcio, no meu, nós prontamente realizaríamos qualquer tipo de denúncia, mas existe um grupo de pessoas que só funcionam quando a lei se torna ainda mais clara, impõe sanções para que as medidas sejam tomadas. Só espero que esse PL seja modificado quanto à destituição automática do síndico no não cumprimento da lei, uma vez que isso compete às relações privadas e não públicas. Não é o Estado que tem que destituir o síndico que não realizou uma denúncia. Então, esse PL foi aprovado no Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados, depois ele volta para o Senado e, por fim, ele aguarda a sanção ou o veto presidencial. Pessoal, já tá levinho o fardo que o síndico tem que carregar, né? Agora mais essa daí, né?
Concordo. Laiane, você falou uns minutos atrás, antes dessa pergunta, você falou sobre furar a bolha, sobre os advogados que precisam ser, às vezes, com cautela, precisam ser, às vezes, mais arrojados, porque o papel do advogado hoje não é, antigamente, na nossa profissão, nós somos em 3 aqui, mais um da quadrilha. Antigamente, as pessoas olhavam para a gente, lembravam da gente quando tinha que processar alguém. Eu vou pegar. E hoje em dia acabou. Hoje em dia, advogado é aproximador de pessoas, advogado propicia negócios, advogado dirime conflitos. Então mudou a nossa atuação, né? O contencioso é sempre a última possibilidade. Olha que curioso, eu vou compartilhar com vocês, porque talvez ilustre bem o que você falou. Eu cuido de um prédio aqui, um prédio de alto padrão, com bastante apartamentos, um condomínio clube. E aí a gente teve lá várias reuniões e resolveu colocar um mini mercadinho. Sabe esses negócios que está na moda agora? Que muito bacana, de autosserviço, sabe? Que você vai lá e pega as coisas e anota o que você pegou e já cobra na hora. Não tem funcionário, é tudo autosserviço, mas olha, eles fizeram um mercadinho lindo. Aí quando começou a funcionar, uma moça reclamou porque falou assim, olha, tem bebida alcoólica, tá fácil de ser acessado por um menor de idade, como é que fica? Aí eu falei, puxa vida, né? Subentende-se que o menor de idade está acompanhado, se for uma criança, se for até 12 anos, está acompanhado do pai, é responsabilidade do pai olhar o menino, mas ainda assim, tudo bem, vamos fazer um negócio talvez trancado, que tem um ímã que vai abrir só quando for para o maior de idade, vamos colocar o sisteminha, beleza. Aí a empresa falou, tá bom, isso eu consigo fazer. Aí logo veio uma outra coisa. Como é que nós vamos ver se a pessoa não vai vandalizar a área, isso e aquilo? Aí o cara da empresa pegou e colocou uma câmera voltada bem ali para o espaço. Aí uma moça mandou um e-mail e falou assim, que absurdo, quem tem a visão dessa câmera é o prestador de serviço, ele vai ficar com a nossa imagem, que absurdo. Eu falei, gente, então fecha o mercadinho. Fecha o mercadinho. Vocês estão arrumando tanta confusão por causa de uma solução que vocês pediram. Deixa sem mercado, então acabou. Porque olha onde as pessoas vão elocubrando os temas. E aí eu, como advogado, falei, olha, pessoal, a câmera está lá, o cara vai assinar um termo que a imagem é só para ele verificar ali os produtos dele, tudo que se ele disponibilizar em ambiente externo, ele vai responder criminalmente por isso. E acabou, a gente toca a vida. Senão, nós vamos fechar o mercadinho. Então, eu quis te contar esse caso porque, às vezes, as pessoas esperam do advogado, sabe, que a gente fique, com perdão da palavra, só cagando regra o tempo todo. Pode, não pode, pode, não pode. Não dá para fazer isso mais, não tem jeito. Não tem jeito. Concordo super, doutor Márcio. Tem um assunto, eu não sei como que é aí com vocês, mas se tem um assunto que também traz muita dúvida aqui para a gente em relação à inadimplência. E aí, em relação a esse ponto, eu vou dividir entre vocês, tá? Então, a gente tem algumas perguntas já aqui, mas vamos lá. O inadimplente, ele pode ser privado de usar áreas comuns? Estou recebendo muita pergunta aqui em relação a isso. Então, vou pedir para o doutor Márcio falar sobre se o inadimplente pode ser privado ou não de usar as áreas comuns. E para o doutor Carpá, o pessoal está perguntando aqui para mim, Laiane, e corte de água e gás? Pode ou não pode? Bom, a minha está bem mais fácil. Sobre área comum, a gente pode proibir aquelas que dependem de reserva, de locação. Quais são? Salão de festa, churrasqueira, essas aí, tranquilo. As demais áreas, gente, academia, quadra, piscina, não pode proibir em hipótese alguma. Quem não paga condomínio já tem a penalidade, que é multa, juros, correção, honorários, eventualmente penhora do bem, leilão, arrematação. Então, sem essas ideias mirabolantes aí de vingança, que tiro no pé, vai dar errado. Aí tem gente que fala, Márcio, mas agora a minha academia com a quarentena precisa reservar. Aí se assemelha a um salão de festa. Não tem nada a ver, segue podendo, o inadimplente pode reservar a academia, pode usar normalmente, sem dúvida alguma. Perfeito. Então, Laiane, quanto a questão do gás, do corte do gás, da água, eu entendo o seguinte, só quem pode cortar luz, gás, água, é a concessionária do serviço público. Então, o condomínio não tem essa prerrogativa. Porém,
existem algumas situações onde o condomínio faz um desmembramento de água. Se ele fizer o desmembramento de água, ele pode fazer independente da homologação da concessionária, mas ele não pode cortar. Ele pode cobrar individualmente, depois de aprovar isso numa assembleia, mas ele não pode cortar. Porém, se ele homologar através, existem empresas especializadas, onde a empresa faz a medição, ela é uma homologada do serviço de água. Então, nesses casos, existe a possibilidade. Eu, particularmente, sou contrário a qualquer tipo de corte, sou contrário a qualquer tipo de impedimento de utilização de áreas comuns, porque a pessoa já está sendo punida. Então, é uma dupla penalidade. Então, se a pessoa não pode utilizar uma área comum, ela está sendo punida. É um direito dela utilizar a área comum e é um direito do condomínio de cobrar do devedor multa, juros, correção e todas as questões legais. Então, isso acaba sendo uma dupla penalidade. Em alguns momentos, a justiça já se manifestou. Também, quanto ao corte de água, eu prefiro utilizar a individualização de água para que exista aí uma justiça maior na cobrança. Então, se a pessoa deixa um apartamento fechado, não é justo que ela pague a mesma água, mas é legal em função da fração ideal. Por isso que algumas pessoas buscam a individualização desses serviços e algumas vezes são iludidas com a possibilidade de corte desses serviços e a pessoa pede a retomada. Inclusive, a água é essencial para a vida. Os julgados que mandam restabelecer, eles usam esse embasamento que a Constituição Federal impõe que todos tenham direito à água, tenham direito à felicidade, a todas as situações que a Constituição Federal traz. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Vê se você me ajuda. Muitos prédios que eu trabalho, eles têm a conta de gás, conta coletiva. Chega uma única conta, ou conta de gás e de água, e aí a gente divide pela fração ideal e cada um paga lá todo mês no boleto, não tem individualização ainda. Agora, com a quarentena, tem um monte de gente que resolveu vender comida, fazer comida e vender. Aí eu recebo um monte de reclamação. Tem uma moradora que me manda mensagem todo dia. Fala, Márcio, é um absurdo. A minha vizinha transformou a casa dela numa cozinha industrial praticamente. Está vendendo marmita para o condomínio inteiro. E aí eu é que estou pagando o gás para ela fazer comércio aqui dentro. Como que você vai resolver isso? Eu falo, olha, gente, ou eu proíbo ela de fazer a marmita, que é difícil, ou eu parto para individualização, mas aí tem todo o investimento, tem que ter assembleia, etc. Você está vivendo Estou, Márcio, eu tenho sofrido aí grandes consultas quanto a isso. O que eu tenho me posicionado é que eu procuro entender o limite da realização de venda de comida ou de serviço dentro de casa para o uso doméstico. Acho que a partir do momento que a pessoa instala uma cozinha industrial ou começa a utilizar a portaria para entrega de volumes de forma constante, eu acho que existe uma desvirtuação do uso da propriedade e a pessoa deve ser multada, notificada. Mas o que eu costumo dizer é que a fração ideal ela não é o sistema mais justo, mas é o que mais se assemelha a isso, porque senão a gente chega à minúcia de discutir aquele morador do primeiro andar que sobe de escada que não utiliza o elevador, ou aquela pessoa que está de férias, e já tive esse questionamento no passado, hoje, graças a Deus, não tenho mais, por que eu tenho que pagar condomínio igual se eu estou 3 meses viajando? Porque é a fração ideal, a gente paga em função, é a característica do condomínio, você comprou, você tem a sua parte privativa, e você entra no rateio com aquele percentual. Então, é complicado. O caminho é esse que você deu. Não vejo outra forma. É buscar, se for uma questão gritante dentro daquele condomínio que incomode demais, leva para a assembleia, propõe individualização. Se não, infelizmente, viver em condomínios tem esses dissabores e a pessoa vai ter que, infelizmente, aceitar essa questão. E se atrapalhar o dia a dia do condomínio, a comida desce, sobe, o cheiro o tempo todo, é o uso nocivo da propriedade. Igual um prédio que eu cuido na Paulista, o cara tem um apartamento de 38 metros quadrados, ele colocou 4 beliches. E aí, naturalmente, ele loca para 8 pessoas que vão lá só para dormir. E aí eu falei, é super uso da propriedade, a gente tem que dar um jeito de proibir.
Ah, mas é meu direito de propriedade. Ah, mas aí já é uma espécie de superuso, né? Eu Difícil concordo. de controlar, né? Difícil, né? É difícil porque nem tudo tá na lei. O Código Civil tem alguns artigos, mas nesse caso eu entendo que ele perturba não só o direito civil, mas a gente tem o direito de vizinhança, a perturbação nociva, o uso inadequado da propriedade. Daí a gente tem que entrar numa outra discussão que acho que não é matéria hoje, que é a questão da locação por aplicativos, que também tem causado aí eh, que é uma novidade também. Então, antes da pandemia, a novidade do momento são os aplicativos, desde cachorro, de hotelzinho de cachorro, então a pessoa fica com o cachorro, lavagem de carros, que chegou também para a gente, e a questão dos aplicativos de hospedagem, que nós temos um entendimento, temos uma ação parada lá no STJ, temos alguns estados se Um comportando de voto, forma de um tem um voto. voto, Um Você voto. sabe, Márcio, eu estava num evento, não foi de vocês, Laiane, e eu conheci o advogado do condomínio lá em Porto Alegre, é uma ação de Porto Alegre. Tive o prazer de discutir com ele o caso. Então, nós temos aí questões que, infelizmente, dependem, como você sempre coloca, eu também, de bom senso, de não só observar a legislação, observar aquilo que atende o condomínio e daí, agora plagiando a Laiane, tentar, dentro do interesse da sociedade, buscar a solução fática. O Caio Mário da Silva Pereira ele falava o limite da proibição, que foi um dos autores, foi o autor da lei de 64, ele dizia que o limite da proibição é o interesse coletivo. Então isso Perfeito, precisa ser considerado a todo momento. perfeito. Bom, a gente tem muita pergunta aqui. O pessoal realmente está com bastante dúvida, mas antes de ir para as perguntas do público, tem um ponto também muito importante que é em relação à obrigatoriedade do uso de máscara nas áreas comuns. O que vocês pensam sobre isso? A gente tem sido bastante questionado do lado de cá. Tem gente que fala que isso é um absurdo, eu não sou obrigada a usar nada. E tem gente que fala que isso é um senso coletivo. Você tem que trazer essa precaução para todos os condôminos. Qual que é o posicionamento de vocês? Putz, o meu posicionamento é tão claro e me parece tão óbvio que eu não me posiciono como advogado, eu me posiciono como cidadão. Eu acho que alguém defender que na área comum o cara pode escolher usar ou não usar máscara é dar voz para o desembargador lá de Santos. Não faz o Concordo. menor sentido. Se eu preciso me cuidar na rua, se eu preciso preservar a minha saúde e a dos outros em ambiente público, por que, que eu não devo fazer isso dentro do meu condomínio? Cheguei em casa, fechei a porta, eu tiro a máscara, mas na área comum me parece tão óbvio, sob pena da gente ficar igual o desembargador lá. Ah, onde está escrito, me mostra. Bobagem, claro que tem que permitir. Eu já, assim, fui no limite desse assunto e eu fiz um teste. Tem um cara que é negacionista num prédio que eu cuido aqui na Lapa. É um cara negacionista. Ele fala: não vou usar, não acredito nisso, é um absurdo, me mostra onde está escrito. E eu, quando conversei com ele, falei: amigão, mesmo que você não acredite, só por uma questão de gentileza, por mim, vai. Põe a máscara no elevador, pelo menos, cara. Você pega elevador com as pessoas e ele não põe. Sabe o que eu fiz? Eu multei. Na reincidência, eu apliquei uma multa mais pesada. E eu vou esperar ali para o judiciário, que eu imagino que ele vai logo, porque a multa vai ser inserida no boleto dele. Ele não vai conseguir pagar o condomínio sem pagar a multa. Acho que vai parar no judiciário, porque, puta, meu, claro que tem que usar, né? Eu concordo, Márcio, você tem razão, logicamente. O que eu interpretei do decreto, e discuti também isso no escritório lá com o meu time, é o seguinte: o decreto ele não traz a palavra condomínios como a maioria dos decretos, mas ele traz a utilização em locais públicos, públicos de uso coletivo. Ele não fala a palavra privado, em locais públicos de uso coletivo. Então, por analogia, interpretei que, e emiti um parecer também nesse sentido, de que o condomínio é um local de público, né? A área comum é um local, apesar de ser privado, de uso coletivo, então deveria imperar. Inclusive, em São Paulo, o município soltou também algumas notas nesse sentido da obrigatoriedade dentro do condomínio,
O que me parece questionável é se existe a possibilidade de uma fiscalização ou não do poder municipal para cumprir aí a fiscalização. Eu nem sei se seria o caminho de uma pessoa isolada ter uma fiscalização, salvo se for uma festa clandestina ou algo que realmente comprometa a segurança. No âmbito privado, uma questão específica, entendo que o condomínio vai ali ter poderes de resolver essa questão. Perfeito. Perfeito, concordo muito com o que vocês dois pontuaram. A gente tem que preocupar muito com o senso do outro, né? Às vezes aquela pessoa jovem que se considera não do grupo de risco, você está trazendo um perigo para todos aqueles condôminos que moram naquele lugar. Pensar um pouco mais no outro, né? Enxergar um pouco mais o outro. E também um senso de responsabilidade, né, doutor Márcio, doutor Carpar? Porque eu tenho que preocupar com a segurança de todos que estão ao meu redor. E vamos começar a responder algumas dúvidas do pessoal. Tem muita dúvida, a gente realmente não vai conseguir responder todas, mas vou pegar umas principais aqui, tá? Vamos lá para a primeira. A Cíntia perguntou se pode aplicar multa ao condômino que não usa máscara. Doutor Márcio já pontuou que, inclusive, já aplicou a multa para esse condômino que não usa máscara, tá, Cíntia? A gente tem uma pergunta que é: se a multa é uma das penalidades aplicadas ao inadimplente, o que eu preciso fazer para aplicar uma multa? Isso tem que estar disponível na convenção de condomínio? É uma pergunta. Não, a multa é só de 2%, mais nada. É a multa que já está na lei, não tem outra não. Para quem não paga condomínio, a multa é a de 2%, não tem outra que ela pode aplicar, não. Tá. A gente tem uma pergunta da Luciana, ela diz assim: os seguranças que trabalham em meu condomínio têm poder de polícia em caso de agressão doméstica? Não entendi, desculpa, cortou, Laiane. A dúvida dela, da Luciana Verdolim, é se os seguranças que trabalham no condomínio dela têm poder de polícia em caso de agressão doméstica. Não, uma coisa é poder de polícia, a outra coisa é o dever de agir. Qualquer cidadão tem o dever de agir numa situação de emergência em flagrante delito, até mesmo coibir um crime na rua. Tá? Logicamente que ele não tem poder de polícia. Quem tem poder de polícia é quem é enrustido desse poder. Na questão é a autoridade pública. O síndico também não tem poder de polícia, mas ele tem, algumas vezes, o dever legal de agir em situações, e vai ser imposto ao síndico, em função de uma lei, o dever legal de agir em situações de violência doméstica, não lhe concedendo o dever de polícia. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta... Laiane, Luciana Verdolim, eu acho que ela é uma repórter, se eu não me engano, antigamente, pelo menos, da Rádio Jovem Pan, viu? Uma repórter das antigas. Legal, legal. O César Salvador está perguntando se pode aparecer o inadimplente na prestação de contas. E logo abaixo tem uma pessoa perguntando aqui: vocês falam que a gente não pode constranger de forma alguma o devedor. Ok, não colocam que eu sou fulana de tal, mas colocam que eu moro no 901. Todo mundo sabe que eu moro lá. Isso não constrange do mesmo jeito? Vou responder rapidinho as duas. Não, isso é um dever legal de prestação de contas. Porque aí também, puxa vida, né? Nós não vamos expor ao ridículo, mas também não vamos esconder, né? Então, coloca o nome, não coloca o nome, mas coloca o número da unidade por uma obrigatoriedade de prestação de contas. É só isso. Qual foi a outra pergunta? Legal. Qual foi a outra? A outra pergunta é se realmente pode expor na prestação de contas. Não é expor na prestação de contas, é demonstrar, né? O síndico tem que prestar contas, e prestar contas é débito e crédito, e se o dinheiro não entrou porque essas unidades não realizaram, isso não é exposição. A justiça entende que isso não expõe o devedor. Expõe colocar essa prestação no elevador, isso expõe. Perfeito. Bom, agora tem uma pergunta. Em relação ao mercadinho, a gente tem que aprovar na Assembleia? É recomendável que sim, né? Como a gente está no meio da quarentena, nesse prédio que eu coloquei o mercadinho, eu fiz uma enquete. Eu mandei pelo sistema da administradora, eu mandei uma pergunta: você é contra ou a favor a instalação do mercadinho? E se você for a favor, você concorda que o conselho cuide disso? Puta, a gente teve 80% das pessoas que responderam
favoráveis e a gente mandou bala. Eu vou só comentar isso. Eu tive uma consulta e primeiro me posicionei igual o Márcio, dei esse parecer favorável. Depois eu pensei, por exemplo, podem existir algumas implicações legais para o síndico, do alimento vencido, responsabilidade civil. Então, eu acho que não dá para engessar também muito o condomínio, mas eu entendo que somente com a Assembleia aprovando para que o síndico também possa se resguardar. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta se existe legalidade na cobrança da taxa de mudança. Existe um teto máximo de valores? Absurdo, não existe a possibilidade da cobrança de taxa de mudança. Eu tive um caso em Santos onde o condomínio queria cobrar taxa pelo número de pessoas que estavam locando a unidade. Isso não existe. Nada que não tem previsão legal e nada que traga uma diferenciação de uma unidade para outra, salvo questões específicas, pode ser imputado ao condômino. Por exemplo, se ele quebrou um objeto, ele é obrigado a pagar, responsabilidade civil, mas o condomínio não pode impor responsabilidade maior para um em detrimento do outro, salvo se, por exemplo, a utilização de um salão de festas é cobrado, mas é um direito mudar. Eu não posso ser cobrado por me mudar de um condomínio, eu não posso ser cobrado por utilizar área comum com mais pessoas, isso já faz parte da fração ideal daquela unidade. Resumindo, eu concordo com o Rodrigo, e assim, condomínio, gente, é feijão com arroz. Esses caras ficam inventando a taxa de mudança, cobrança de uso da área comum por cabeça. Essas coisas não funcionam. Condomínio é feijão com arroz, gente. Não dá para inventar essas coisas, não, porque depois o judiciário cancela tudo. Bobagem. Legal. A gente tem uma pergunta aqui. Ela está falando mais ou menos que ela sabe que não pode proibir animal, que ela já entendeu isso, mas no condomínio dela tem um caso de uma pessoa que cria uma arara. Isso é permitido pelo IBAMA? O que eu faço nesse caso? Tenho que denunciar? Posso falar? Pode. Vai, não, manda bala, Márcio. Tem um monte de gente que tem papagaio, e as pessoas falam, Márcio, que absurdo, tem papagaio. Quando você vai ver, tem autorização do órgão ambiental, tudo bonitinho. O problema é a perturbação ao sossego que eventualmente o animal pode causar, de fazer muito barulho fora de hora, num volume muito alto, aí é outra história. Então, se pode ou não pode, depende se o animal é regularizado, não sei se é esse o termo, junto ao IBAMA. Agora, aí precisa ver a perturbação que ele causa. Então, entendo que se tiver tudo em ordem, se não incomodar muito em termos de barulho, eu acho que pode, sim. Concordo, perfeito, Márcio. Perfeito. Bom, o Luciano Medeiros está perguntando, se possível, os debatedores poderiam apresentar seus entendimentos se a multa e a taxa do condomínio podem ser cobrados juridicamente pelo mesmo rito. Multa e taxa de condomínio. Então, a taxa condominial, ela foi elevada a um título extrajudicial. Então, ele é cobrado através do rito especial, da execução de título extrajudicial. Se a multa pode ser inserida nessa cobrança, se for uma ação de conhecimento, eu não sou obrigado a cobrar a taxa condominial através do título executivo extrajudicial, de uma ação de execução. Eu posso cobrar através de uma ação de conhecimento, de uma ação ordinária. Nesse caso, eu posso cobrar os dois, mas a multa, se ela foi... a multa não faz parte de um título executivo extrajudicial, ela vai precisar do outro rito. Eu entendo que ela não pode ser cobrada no mesmo rito. O que eu entendo sobre esse assunto? Eu tenho caso prático lá, não sei o que vai dar depois a decisão, mas o que eu entendo? Se o cara já deve condomínio, e além de dever condomínio, ele tem também uma multa, a gente entra com a execução e a execução vai abraçar tudo, inclusive a multa. E ele vai contestar, talvez, falar que a cobrança da multa não é
nessa ação, tem que ser em outra, mas aí eu coloco tudo numa ação só, até por um princípio de economia processual. Agora, se é só a multa e o cara está em dia com o pagamento de condomínio, aí eu prefiro a ação de conhecimento, porque não é um título executivo, eu vou discutir talvez o mérito da multa. Mas se já é um devedor contumaz, já deve outras coisas, eu coloco tudo na mesma ação de execução. O que ocorre é que o 78410 ele não traz a possibilidade da multa. Então, eu entendo que ela não pode ser cobrada, porque se em algum momento ela for cobrada, isso pode trazer um prejuízo processual, pode anular um processo todo. Então, a cobrança da cota, eu sigo o rito da cobrança da cota, e a multa eu vou ter que entrar num processo de conhecimento, porque muitas vezes essa multa nem foi concedido direito de defesa e contraditório. Então, o que eu tenho observado é que grande parte das multas elas são eivadas de vício, ou não teve uma advertência prévia. Quando elas vão parar no judiciário, parte delas tendem a ser aí anuladas. Então, eu não cobro junto, eu acho que não existe essa hipótese no 78410. O que é o 78410? É o artigo que elevou a taxa condominial a um título executivo extrajudicial. Perfeito. Bom, a gente tem uma outra pergunta, que é: o que vocês acham sobre as garantidoras e quais cuidados as administradoras têm que tomar em relação a isso? Olha, no passado, você sabe que quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais equilibrado, a gente tenta não emitir opiniões tão pesadas. Quando a gente é mais jovem um pouco, às vezes a gente vai mais no calor da emoção e às vezes a gente fala um pouco para mais. Então, no passado, eu comparava garantidoras com agiotagem. E eu falava, bom, garantir o pagamento de condomínio cobrando 4, 5, 6% sobre o valor da arrecadação, isso é trabalho de agiota. E, óbvio, fui muito criticado pelos donos de garantidoras, dizendo que não, que é um negócio, que é um produto e que adere quem quer, etc. Hoje em dia, por exemplo, em Curitiba, que é uma praça que eu trabalho um pouquinho, lá os condomínios, muitos condomínios, o Rodrigo também trabalha lá, muitos condomínios amam garantidora. Então eu vou ficar dando murro em ponta de faca para falar, não contrate se os síndicos adoram, se os moradores gostam do conceito. Então, assim, conceitualmente, eu sou muito contra. Eu acho que significa dizer que o condomínio está abrindo mão de uma parte da sua receita que ele poderia ter a oportunidade de recuperar integralmente com as ações judiciais. Mas, para alguns condomínios, é a solução. Eles têm a segurança de receber ali 96%, 97% da emissão de boletos à vista, não vão ter dor de cabeça com uma eventual inadimplência, e eles tocam a vida. Então, eu acho que hoje é uma opção muito válida para cada condomínio. Eu não gosto. Eu não contrataria de jeito nenhum. Nós tivemos muita dúvida quanto a essa modalidade, fizemos pesquisa também no âmbito da Comissão de Direito Condominial de São Paulo, e não existe uma proibição para essa modalidade. Assim. Então, independente da minha opinião, eu acabei também entendendo que é algo que pode ser agregado ao condomínio. Entendo que o primeiro caminho seria uma cobrança extrajudicial, judicial, mas trabalhando aí país afora, muitas vezes o condomínio está numa situação muito complicada e a garantidora, legalmente, existe essa possibilidade, só que precisa passar por uma assembleia, precisam verificar os valores e, como não é algo que foi construído para o âmbito condominial, existem algumas discrepâncias. Esse devedor que teve esse valor adiantado, ele é devedor, ele não é. O momento que ele vende a unidade, algumas garantidoras podem não ser sérias e cobrar taxas exorbitantes, deixando o condomínio numa situação pior, mas eu tenho me deparado com empresas sérias e entendo que legalmente é possível a cessão do título
a cessão do crédito. Na verdade, é uma operação que cede um crédito para terceiro que se subroga no direito de cobrar aquele devedor. Então, é uma relação que não foi propriamente, não está pronta para o âmbito condominial, mas que existe a legalidade e a possibilidade de se realizar. Resumindo, se for mal feita, pode ser agiotagem. Uhum. E por ser tão complicado, às vezes dá um nó até na nossa cabeça, imagina. Com certeza, Marcio. Condomínio leigo, né? Com certeza. Perfeito. Bom, doutor Márcio, doutor Carpá, infelizmente, a gente está chegando no final dessa live, mas eu quero falar para o pessoal que está assistindo que a gente preparou uma surpresa para eles, que é um sorteio do nosso curso de Direito Condominial. Então, mesmo a gente encerrando aqui, eu vou pedir para o pessoal continuar, que a gente vai passar um recadinho rápido para eles e já vai ter o nosso sorteio. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda que vai ganhar o curso da Grupo Educa. Quero agradecer a vocês pela live, foi um prazer estar com vocês essa tarde, agradecer as pessoas que estão nos assistindo também. Eu tenho certeza que foi muito proveitoso para todo mundo, vocês contribuíram de forma muito rica para o nosso conhecimento. Quero agradecer ao Com21, não posso deixar de agradecer, né? O Com hoje é a melhor e a mais completa ferramenta de assembleia virtual do país, eu falo isso com muita segurança, inclusive com a possibilidade de realizar assembleia por videoconferência. Então, Com21, muito obrigada, né? Eles nos proporcionaram essa tarde, então, meu carinho, meu agradecimento ao Com21. Tem muita pergunta, tenho certeza que vocês estão disponíveis também para as pessoas perguntarem posteriormente. Pode mandar a pergunta aqui pela Grupo Educa, que a gente direciona para o doutor Márcio, direciona para o doutor Carpá. Doutor Márcio, doutor Carpá, incrível, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito por aí ainda com dobradinha do Carpá, do Márcio e da Grupo Software junto com a Grupo Educa. Muito obrigado, pessoal. Não sai daí que a gente tem o nosso sorteio. A gente pode falar tchau também? Pode, por favor. Tchau, boa noite aí para todo mundo. Obrigado por nos acompanhar até essa hora. Rodrigo, um prazer conversar com você, foi uma honra. Manda um abraço para o seu pai. Para quem não sabe, o pai do Rodrigo é o Gabriel Carpati, é uma autoridade em administração de condomínios, talvez está entre os 3 mais craques do país em condomínio. E manda um abraço para ele, e por isso você está no DNA. Obrigado, Márcio, foi igualmente um grande prazer. Obrigado, Laiane. Obrigado a todos que nos acompanharam e com certeza merece repeteco essa tarde. Foi um prazer imenso estar com vocês. Valeu. Certamente a gente vai repetir. Conto com vocês dois. Pessoal, um abraço, foi um prazer estar com vocês e eu aguardo vocês no nosso próximo webinar, que a gente tem um encontro semanal aqui da Grupo Educa. Fica aqui, porque ainda vai ter o nosso sorteio, vamos ver se o sortudo é você. Um abraço, até mais. Bom, pessoal, vamos ao nosso sorteio. Aqui tem o nome de todas as pessoas que se inscreveram e indicaram 3 pessoas para a nossa aula ao vivo. Vamos ver quem é o sortudo e a sortuda? Edneia! Parabéns, Edneia! O time da Grupo Educa vai entrar em contato com você. Pessoal, muito obrigada pela participação nesse webinar. Até a próxima! Olá, pessoal! Eu sou a Laiane, advogada e mestre em Direito Empresarial e uma das responsáveis pela Grupo Educa, que é a maior plataforma de ensino à distância para gestores de propriedade. Se você é administradora de condomínio, síndico profissional ou uma imobiliária, eu quero te fazer um convite. Nós temos um grupo incrível no Telegram com conteúdos diários sobre legislação condominial, imobiliário e diversos outros assuntos que podem te ajudar no dia a dia do seu negócio. O link está na bio, vem que eu tô te esperando.